Bom, se tem uma coisa que o brasileiro parece que gosta mesmo é de uma boa polarização. Nos últimos dias aí a gente tem acompanhado as notícias nas redes sociais e o assunto que tem dominado todos os tabloides é a questão que envolve o nosso principal jogador da seleção brasileira, o Neymar. O Neymar, como todo mundo deve estar sabendo, está sendo acusado de ter cometido o crime de estupro lá na França, ao mesmo tempo em que ele, se defendendo, tem acusado a suposta vítima de ter cometido o crime de extorsão. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação. Sem enrolação, vamos direto para o assunto do vídeo. É um pouco difícil, na verdade é impossível chegar agora e cravar, falar quem é que tem razão nessa situação. Nós temos de um lado o Neymar, que está sendo acusado de ter cometido um estupro contra uma brasileira lá em Paris, na França. E do outro lado nós temos o Neymar, que em defesa própria tem dito que está sendo acusado de extorsão, que estaria sendo chantageado e que houve uma relação ali sexual consentida e que essa pessoa está tentando tirar dinheiro dele. Como eu disse, não dá pra gente falar nada ainda, porque até essas investigações elas ocorrem em segredo de justiça. Qualquer palpite que a gente vai falar vai ser leviano, não é o momento adequado para tentar, né? A gente precisa esperar aí que a justiça seja feita, que a justiça apure os fatos. Também é muito grave nesse momento a gente chegar e cravar e falar, poxa, eu acho que o cara é um estuprador, é uma acusação muito grave, é uma acusação muito séria, é uma acusação que pode destruir a vida de qualquer pessoa. É o tipo de situação que, quando envolve principalmente essa questão da dignidade sexual, ela joga a pessoa por uma vala que às vezes depois não tem volta. Se a pessoa for inocente, ela vai acabar perdendo tudo, às vezes até a vida mesmo dentro da cadeia. Por outro lado, nós também temos uma acusação que é grave, que é uma acusação de extorsão. Para você ter uma ideia, o estupro simples e a extorsão, os dois crimes têm a pena máxima ali na casa dos 10 anos de cadeia. Então, acusar tanto uma pessoa quanto a outra pessoa agora é muito grave e não é uma postura muito sensata. Mas a gente tem visto uma série de notícias que estão saindo e a gente vai acompanhando e assim, é impossível também, nós somos seres humanos que estamos o tempo todo emitindo juízo de valor. Então a gente pode ver a notícia e pode achar uma coisa ou pode achar outra, mesmo que seja, sei lá, motivado por um viés ou por puro achismo. E eu vi as notícias, falei, puxa, que coisa, o que ele foi fazer? Depois eu vi os vídeos que ele soltou, dei uma olhada naquela diálogo de WhatsApp e tal, já passei a pensar, falei, puxa, acho que ele está sendo uma vítima. Depois a gente teve aí essa questão que ela também teria entregue. Essas notícias todas estão nos sites aí, eu vou deixar linkado algumas aqui. Mais tarde ela também foi revelado que ela também tem uma gravação, mas ela não publicou essa gravação na mídia, entregou lá na polícia. E também agora, última notícia que eu acabei vendo hoje à tarde, hoje é dia 3 de junho, né, que eu estou gravando na segunda-feira, 3 de junho, ela entregou também um laudo médico feito por um médico renomado ali de um grande hospital de São Paulo, então é uma pessoa que não teria por que estar mentindo para jogar o próprio nome aí no lixo, né, um médico que tem uma carreira sólida, que atesta que ela teve ali diversas lesões, hematomas, está com sintoma de estresse pós-traumático, está apresentando perda de peso e outras séries de fatores que poderiam indicar sim que ela foi vítima de uma violência sexual. E o que a gente pode falar de concreto, o que a gente pode palpitar ou trazer de conhecimento jurídico para contribuir aí, para de repente, para as pessoas se inteirarem melhor sobre essa situação de uma maneira mais embasada? Bom, a primeira coisa que eu achei muito interessante foi que os fatos aconteceram na França. O Neymar estava na França, ela estava na França, e os fatos ocorreram lá num hotel na França. E a primeira pergunta que a gente faz é, poxa, mas se aconteceu tudo na França, isso não era para ser apurado lá na França? Sim, a França até tem competência, sim, o crime aconteceu na França e isso pode até vir a ser apurado por lá. Só que tanto a legislação francesa quanto a legislação brasileira, elas possuem regras de extraterritorialidade. São regras que a gente vai eventualmente aplicar o direito penal brasileiro a fatos que aconteceram em outros lugares. E nesse caso específico, lá no artigo 7º do nosso Código Penal, nós temos lá que pode ser aplicada a legislação brasileira nos crimes que acontecem em território estrangeiro
que envolva o brasileiro, né? Que o autor seja brasileiro. Só que para esse brasileiro responder por um crime aqui, você tem 5 requisitos que você precisa preencher, tá? O primeiro desses requisitos, eu não vou dar na mesma ordem, mas só para vocês entenderem, que a lei fala é que esse crime precisa ter acontecido lá no exterior e não pode ter sido julgado, não pode ter sido já condenado no exterior, que é o primeiro requisito, e isso não aconteceu, lá não foi julgado ainda, e ele não pode ter recebido também o perdão judicial lá no exterior também, algo que também não aconteceu. Então nós já temos os 2 requisitos preenchidos. O terceiro requisito é que o crime que vai ser julgado tem que ser considerado crime tanto aqui quanto lá onde ocorreu esse fato, que no caso é na França. E aí nós temos no Brasil o artigo 213 do Código Penal, fala que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso é considerado crime de estupro, a pena base vai de 6 a 10 anos. E lá na França, no artigo 222-23, eu vou deixar na tela aqui o texto em francês. É bom que o texto em francês, apesar de soar muito estranho, quando você vai ler o texto em francês, ele não é muito diferente, por exemplo, do espanhol, do próprio português, não. A gente consegue até ler. Então tá aí, ó. Todo ato de penetração sexual, de qualquer natureza que seja cometido contra a pessoa por qualquer meio, eu acho, de violência, coerção, contraente eu fui no tradutor para ver, que é coerção, ameaça ou surpresa é uma violação, é um estupro. Então, esse crime também é previsto lá na França, preenche um novo requisito, que esse crime, além disso, ele precisa estar incluído entre os crimes que são previstos pela lei brasileira como extraditáveis, são crimes que autorizam a extradição. Como esse fato aconteceu na França, os crimes de extradição geralmente funcionam assim, o Brasil ele celebra um acordo com cada país que ele quer celebrar e nesse acordo ele prevê quais crimes podem ser extraditados ou não, quais as regras de extradição. O Brasil ele fez um acordo com o governo da França lá em 1996, eu acho que é isso. E no decreto de 2004, decreto 5.258 de 2004, foi ratificado, endossado pelo nosso Congresso, as regras de extradição com a França. E é autorizado o caso de extradição entre esses 2 países qualquer crime que tenha uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos. Então, lá na França, o crime de estupro é previsto uma reclusão de 15 anos e no Brasil é de 6 a 10. Então, os dois ultrapassam os 2 anos, então você tem também essa situação que autoriza. Então você tem ali preenchido os 4 requisitos. O 5º requisito é que o brasileiro que cometeu esse crime no exterior dê entrada no solo brasileiro. E aí o Neymar, ele está em solo brasileiro porque ele está, acho que, concentrado lá no Rio de Janeiro, na Granja Comari, com a seleção brasileira para disputar a Copa Sul-Americana, se eu não me engano, né? Copa América de futebol. Então, tecnicamente, um crime que aconteceu lá na França envolvendo um brasileiro, né? A vítima também é brasileira, mas não precisaria necessariamente a vítima ser brasileira, mas no caso os 2 são brasileiros. Pode ser julgado no Brasil pela lei brasileira. Então, esse problema aqui, que é a primeira coisa que veio na minha cabeça como jurista, como operador do direito, foi pensar, poxa, será que preenche os requisitos? Porque essa questão de extraterritorialidade, ela é uma coisa muito complexa e muito difícil da gente ver no dia a dia dentro do direito. Bom, aí na França, ele pode responder na França também? Ele pode responder, mas como ele vai estar respondendo no Brasil, tanto o Brasil quanto a França possuem regras que visam proibir a aplicação de 2 penas, de 2 tipos de sanção sobre o mesmo fato. A gente chama isso em direito de bis in idem, né? Você não pode ser punido 2 vezes pelo mesmo ato criminoso. Então, provavelmente ele vai ser julgado e processado aqui no Brasil. A não ser que de repente na França o processo, sei lá, ande e corra mais rápido, mas como a vítima não se apresentou perante a justiça francesa, provavelmente não vai ser instaurado um procedimento lá de imediato, acredito que não. Tá, vamos pensar agora, vamos supor, tá? Nós não estamos acusando nem nada, mas vamos supor que a vítima esteja falando a verdade e que o Neymar tenha cometido esse crime. Bom, uma coisa que é preciso falar
que é uma coisa talvez meio nebulosa, principalmente para uma gama de homens que tem uma, sabe aquele macho alfa, mais machistão, cara mais brucutu e tal, é a questão do consentimento. O consentimento é a peça-chave, é a peça fundamental para você delimitar uma relação que vai ser legal e uma relação que vai ser considerada abusiva, que vai ser considerada um estupro, né, uma violação. O consentimento, ele é preciso sempre, sabe? Não interessa se a pessoa já saiu com outra pessoa 5 vezes, não interessa se a pessoa é casada, não interessa se é marido e mulher. Se você tiver qualquer tipo de relação de natureza sexual contra a vontade dessa pessoa, sem o consentimento dessa pessoa, vai ser considerado em todas as hipóteses crime de estupro. E o consentimento ele é tão importante que se essa pessoa estiver impossibilitada de consentir, como é o caso, por exemplo, de uma embriaguez muito alta, ou de uso de alguma outra substância entorpecente, ou mesmo uso de medicamento, ou mesmo então qualquer tipo de alteração, de repente até algum tipo de problema mental que a pessoa tem, que ela não tem a capacidade de consentir, vai ser considerado crime de estupro. A mesma coisa se a pessoa tiver menos de 14 anos. Menos de 14 anos, a gente tem uma coisa que a gente chama de presunção. Você vai presumir que não houve consentimento porque a lei considera que quem tem menos que 14 anos não pode consentir. Não é um consentimento válido, é como se não existisse esse consentimento. Então, qualquer uma dessas situações você vai estar incorrendo no crime de estupro. E não é difícil imaginar que, por exemplo, possa ter acontecido o que tem acontecido, que eles possam ter tido relação sexual consentida antes e daí meia hora depois, na hora de dar uma segunda, a pessoa não quer. Se você forçar a barra, você vai estar cometendo crime de estupro. E não é difícil imaginar, por exemplo, uma pessoa que talvez não seja acostumado a ouvir nãos. Pessoas que têm tido Alguns não, têm tido constantemente dando sinais de que não sabe lidar muito bem com a frustração, não sabe lidar muito bem com o não. O Neymar, se a gente puxar pela memória, a gente vai lembrar que ele já deu piti, derrubou um técnico do Santos só porque não foi bater pênalti. Aliás, pênalti também foi uma confusão que ele arrumou quando ele foi pro PSG lá, que ele queria bater os pênaltis e o Cavani era o batedor de pênaltis. Nós tivemos essa situação do Santos, se eu não me engano, foi o René Simões, que era técnico do outro time, que ficou abismado com a reação do Neymar e até falou, poxa, nós estamos criando um monstro, né? Nós tivemos também outras situações envolvendo o Neymar. Nós tivemos agora, recentemente, ele deu um soco, né, desferiu um soco num torcedor ali que provocou ele. Ele tem problema com o fisco, já teve problema aí com questão de imposto, sabe? Então, o histórico dele, a falta de maturidade e a falta de equilíbrio que ele apresenta muitas vezes não faz a gente duvidar que ele realmente tenha tido qualquer tipo de reação diante do não. Às vezes ele pode ter falado, porque o fato dele ter bancado a viagem dela, o fato dele ter feito tudo, não dá o direito dele ter uma relação sexual. Ele não tá comprando um produto, a mulher não é um produto que você compra e se você não gostou você vai no Procon e reclame e força alguma. Não existe isso. Mesmo que ele tenha bancado tudo, mesmo que ele tenha levado ela para lá às suas custas, mesmo que eles tenham trocado carícias, mesmo que qualquer coisa, não é sempre não. Não pode fazer nada sem o consentimento da pessoa. Ela menciona no boletim de ocorrência dela que ele chegou embriagado e começou a se tornar agressivo. Isso significa que a gente já pode afirmar que o Neymar tenha cometido esse crime? A gente não pode, a gente não sabe. Porque tem a outra ideia, que daí vem o pessoal que está do outro lado defendendo, a tese de que ela armou uma situação para tentar extorquir ele. Agora vamos ver pelo outro lado, tá? Pelo outro lado, as pessoas estão dizendo que ela, e isso é o que o diálogo dá muito a entender, que ela realmente provocou ele, se insinuou diretamente para ele, teve relações com ele e inclusive na noite que ela teria sido abusada, no dia seguinte ela voltou a chamar por ele, pedir lembrança, queria ainda ter mais encontros de natureza sexual com ele. Então, sabe, tem aquela situação que parece que ela criou tudo para depois se fazer de vítima, né? Criou uma situação de vitimismo e que aí ela tentou extorquir, porque segundo a família, a gente vai levar em conta que existe mesmo. Eles dizem que tem
um contato de um advogado que entrou em contato em nome dela, né? E ninguém sabia desse caso. A pessoa, para saber desse caso e entrar em contato, realmente deve ter tido algum contato com ela. Um advogado teria entrado em contato e pedido dinheiro. Então, aí você configuraria o quê? A tese de que, na verdade, ela está tentando extorquir o Neymar. Algumas pessoas estão dizendo que o Neymar é vítima exatamente por causa dessa situação dela ter ficado ali, ter pedido e tal. Por outro lado, quem conhece como funciona ou como fica uma mulher traumatizada depois de uma violência sexual, ela às vezes se coloca numa situação de inferioridade e às vezes ela não tem como se libertar diretamente, às vezes ela fica submissa moralmente, emocionalmente desse agressor. E nesse ponto, se você parar para pensar, ela foi por conta dele, a gente não sabe quantas seguranças o Neymar tem, quantas pessoas trabalham na equipe do Neymar, então assim, ela estava sob responsabilidade de pessoas da equipe dele. Então, se ela foi realmente abusada, eu não sei se ela realmente teria coragem de procurar as autoridades francesas. Vai saber se não tinha alguém tomando conta dela, se não tinha um segurança cuidando dela, como que ela ia voltar depois? De repente o cara toma passaporte ou, sei lá, some com ela. A gente, pô, não aconteceu há muito tempo atrás o caso do Bruno e da Samúdio lá. Então assim, a pessoa pode ter medo, pode continuar fingindo que tá numa relação de boa, simplesmente para poder fugir do país, voltar para o Brasil, onde ela tem família, onde ela pode se amparar em outras pessoas, para daí sim procurar a justiça. Então, essa situação é muito complexa, tanto para quem quer acusar um lado, quanto quem quer defender esse mesmo lado. A última coisa que eu queria falar é que talvez, e aí talvez, não sei se as pessoas pararam para pensar, você pode ter uma situação em que as duas pessoas estão erradas, as duas pessoas estão certas e erradas ao mesmo tempo. Porque não é isso que, sei lá, não sei se muita gente pensou, não é impossível de nós termos nessa situação as duas coisas acontecendo. Nós podemos ter, eventualmente, a situação de uma pessoa que planejou isso, que se insinuou, que seduziu, que de repente excitou o jogador lá pra na hora H, porque ela estava gravando. Por que será que ela estava gravando, talvez, esse momento que ela entregou lá? Pra na hora H dizer não. Dizer não e talvez forçar essa situação. E o Neymar caiu, né? Cair é uma coisa que ele faz bem, né? O Neymar caiu e talvez ele tenha sido vítima de um golpe, mas ele extrapolou o seu direito como vítima. Ele acabou cometendo um ato sexual forçado realmente e talvez ela nem esperasse que fosse acontecer isso, talvez ela nem esperasse que houvessem agressões físicas, como ela disse que, ou ela deu a entender pelo laudo que teve. Enfim, o fato é que, de repente, as duas pessoas, elas estão erradas. Então, de repente, e não são incompatíveis. Você pode ter, inclusive, uma situação que os dois serão condenados. Você pode claramente, ou quer dizer, não claramente, né, mas pode acontecer, e isso é plenamente possível, de que ela venha a ser condenada por extorsão, porque ela realmente tentou extorquir, mesmo sendo vítima de um crime sexual. Você não pode extorquir alguém, é errado, é criminoso, e você também pode condenar ou ter uma condenação pelo crime de estupro, porque mesmo você sendo uma vítima, nada te dá o direito de obrigar a ter relação sexual, de obrigar a pessoa a ter relação sexual com você. Então essa é uma situação bastante complexa, que de repente pode estar acontecendo as duas coisas. Uma coisa que eu queria falar com vocês, que é interessante mencionar, é que existe um princípio geral do direito chamado venire contra factum proprium. Eu colocar em latim a expressão aqui, que é um princípio geral do nosso ordenamento, que é a proibição do comportamento contraditório. O que isso significa? Isso significa que o direito, ele não vê com bons olhos, ou não deve ser visto com bons olhos, isso é uma espécie de abuso do direito, quando você, por exemplo, tende ou dá todos os indícios, ou age de uma maneira que, por exemplo, você vai fechar um negócio, ou você vai comprar alguma coisa, ou você vai ter uma relação sexual, e no último instante você age de uma maneira contraditória. Ou seja, você induziu uma pessoa a erro, e tomou uma atitude contraditória. Essa atitude, por exemplo, de não querer, ou de não vender, ou de não comprar, ou de não fechar um negócio jurídico e tal, essa atitude por si só isolada, ela não é ilícita. Mas no conjunto dos fatos, você tem um caminhar que leva a crer, e o princípio da boa-fé leva a crer que vai acontecer aquilo e aquilo não acontece.
Então talvez esse princípio possa pesar contra essa mulher nesse sentido. Mas isso também não autoriza, volto a falar, isso não autoriza você a ter uma relação sexual forçada com a pessoa. Por fim, o Neymar está sendo acusado de ter divulgado um vídeo, que é o vídeo exatamente onde ele esclarece esses fatos. Olha, em tese, esse crime ele é previsto no artigo 218C do Código Penal. Eu vou abrir aqui só para ler, que é oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, distribuir, publicar, divulgar, por qualquer meio, inclusive meio de comunicação em massa, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena ou que faça apologia à cena de sexo, nudez, pornografia e tal. É aquele tal do revenge porn que a galera fala, né? Que é quem grava vídeo e depois divulga vídeo das pessoas. Esse crime, ele tem uma natureza específica de punir quem tem a intenção de difamar uma pessoa ou de expor a nudez e tal. Alguns especialistas já falaram sobre isso, porque nesse vídeo em específico ele não expõe o rosto nem o nome da mulher, e ele ainda põe um blur, ele dá uma borrada onde teria nudez exposta. Então, em tese, talvez ele não seja aplicável esse crime, mesmo que ele seja condenado no outro. Algumas pessoas dizem que mesmo que ele seja condenado no outro, talvez não vá ser condenado nesse porque ele teria agido. Outras pessoas dizem que ele teria agido em legítima defesa. Ele fez aquele ato como uma legítima defesa da honra para tentar salvar a própria imagem. E também tem gente dizendo que não incorreria nesse crime porque aí entra uma questão de tipicidade que a gente vai falar. Eu tenho um vídeo que fala qual é o conceito jurídico de crime. E para resumir, um dos elementos que a gente precisa ter para algo ser considerado crime é que ele precisa estar previsto numa lei específica que regulamente isso como crime. Alô STF, essa questão aí é muito interessante, tá? Porque essa questão aí da homofobia tá mal explicada por vocês. Mas isso é para outro vídeo. Bom, nós temos lá diversos crimes que são previstos. E nós temos ali, por exemplo, esse crime que é o crime de você divulgar a pornografia sem o consentimento de uma pessoa. Só que nós temos uma teoria, e essa é uma coisa mais complexa, às vezes algumas pessoas nem chegam a estudar isso na faculdade, não é como é que está hoje, que é uma questão que se chama de ou tipicidade material e tipicidade formal. Vou explicar para vocês de uma maneira muito rápida. Por exemplo, você tem um crime previsto lá que você não pode ficar nu na cidade, você não pode andar pelado na cidade, que é considerado crime. Agora, se você vai para uma cidade, por exemplo, fantasma, uma cidade que não tem ninguém morando e sai pelado na rua, ninguém viu aquilo acontecer, não causou lesão ao pudor de ninguém. Então, tecnicamente, as pessoas falam que formalmente você cometeu o crime que está tipificado, que está escrito lá na lei, mas materialmente você não preencheu, você não causou dano nenhum, você não causou um dano ao bem jurídico que estava querendo ser protegido. Algumas pessoas entendem essa mesma situação para quem está dirigindo embriagado. Você está dirigindo embriagado. Aí você é parado, você não estava andando, você estava dentro do limite de velocidade, estava normal, não cometeu crime nenhum. Aí você está lá com um pouco de álcool no sangue, cometeu o crime de embriaguez ao volante. Há decisões, há gente que defende que também você não cometeu ali nenhum crime porque você não colocou em risco, você não fez, não causou nenhum tipo de lesão ou ameaça ao patrimônio jurídico, nada de ninguém. É questionável, mas existe essa discussão. E aqui também tem gente que defende a mesma coisa. Você não tinha intenção, porque essa lei ela tem uma intenção específica. Quando você faz isso com outra intenção, borrando o nome, não expondo o rosto da pessoa e tal, apenas com uma finalidade de, por exemplo, se defender ou defender a própria honra ou de tentar, de repente, amenizar a própria imagem, você não teria cometido também esse crime, sabe? Você, por mais que tenha cometido o crime formalmente, você não cometeu ele materialmente. Bom, essa situação também, então, também tá difícil, também é complicado da gente palpitar de imediato, mas não sei. Talvez seja mais fácil decidir se essa situação foi crime ou não, porque a gente sabe que independente do estupro ter acontecido ou não, nós temos a situação. E aparentemente eu acredito que não seria crime de imediato, sabe? Ele borrou o nome, ele não expôs o nome dela, essa foi uma postagem de extremo mau gosto, ele já apagou, não sei
acho que a preocupação dele maior não foi nem juridicamente, a preocupação maior dele foi mais com a imagem, com questão de patrocínio e tal. E só para concluir o vídeo, então, que já tá ficando muito longo, eu acho que se o Neymar continuar postando vídeo ou fazendo essas gracinhas, ou o pai dele se atravessando, cara, isso pode abrir precedente para que ele seja preso preventivamente, porque ele pode estar atrapalhando a investigação. Corre-se muito o risco dele ter uma prisão preventiva decretada se ele continuar tumultuando essa investigação, postando vídeo, ou de repente procurando pessoa, ou ocultando informações da polícia e tal. Então, olha, é uma situação bastante delicada que o Neymar tá, lembra um pouco até a situação que nós tivemos há muito tempo atrás com o Mike Tyson, foi uma situação até meio parecida, assim, a mulher foi no hotel que ele tava, eles tiveram relação e ela falou que a relação não foi consentida, o Mike Tyson puxou lá uns aninhos de cana lá e tal, é uma situação bastante semelhante em alguns pontos. Mas então eu acho que basicamente é isso, eu acho que a gente precisa esperar, eu acho que não é justo a gente falar que tem um caso de estupro, também não é certo a gente falar que tem um caso de extorsão, acho que a gente precisa esperar a apuração dos fatos, até porque de repente nós podemos ter as duas situações confirmadas. Então basicamente é isso aí, eu espero que eu tenha sido claro, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram do conteúdo aí, deixe seu like aí, se inscreve no canal, e é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Bom, eu estava editando esse vídeo aqui e acho que durante até a minha gravação saíram mais algumas notícias de última hora aí. Me parece que teve mais uma reviravolta aí, parece que o advogado que teria em tese tentado extorquir tá se defendendo aqui, dizendo que nunca houve essa tentativa de extorsão, mas está dizendo também que a sua cliente, ela teria mentido, né, nessa situação de violência sexual, que ela teria apenas então sido tão somente agredida e que ela inventou essa história de não consentimento para a relação sexual. Aí fica aquela coisa, né? Uma história cada vez mais complicada, muda o tempo todo. Agora a gente não sabe também se essas lesões aí foram consensuais, né? Tem gente que gosta de dar uma apimentada aí na relação, né? Com um pouco mais de violência física mesmo. Então agora a gente fica totalmente perdido. Eu vou mandar esse vídeo pro ar mesmo sabendo que ele já tá desatualizado, porque eu acho uma puta sacanagem essa reviravolta aí com todo o material que eu preparei e gravei. Mas então é isso, gente. Qualquer coisa a gente vai, de repente, atualizando pela aba da comunidade do canal, ou então pelos próprios comentários do vídeo. Um abraço pra todo mundo.